Olá a todos, Robson da Flow 2D aqui e hoje eu vou falar sobre modelagem urbana com o Flow 2D. Vai ser um webinar online apresentado por mim e aqui está o meu e-mail caso queiram entrar em contato comigo, perguntar sobre software ou demais dúvidas. O intuito inicial deste webinar era fazer o projeto bem na prática mesmo, começar do zero, a mostrar a elevação, criar o grid, rugosidade, tudo. Porém, devido que mês que vem, nos dias 22 e 23 de novembro, no 26º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, a gente vai ter esse mini curso chamado Float na Prática, Desenvolvimento de um Modelo Urbano de Alagamento, né? Então, aqui está o link para o mini curso, deixa eu puxar aqui para a tela. Então, quem quiser se inscrever aqui, é só procurar por SBRH, Flow 2D no Google, e aí já vai aparecer aqui o mini curso, né? Basicamente, nesse mini curso eu vou, então, dar uma visão geral e as ferramentas, né? Visão geral, eu digo sobre o software, né? Sobre como funciona o pré e pós-processamento. Também vou falar sobre as ferramentas do QGIS, né? O plugin, o Mapcrafter, que é o software que gera o, o, o mapeamento dos resultados, né? Um pouquinho da teoria do modelo, sobre a hidrologia, como que o Flow2D ele executa a parte hidrológica, né? Questão de chuva, infiltração, os dados que são necessários para gerar um modelo urbano. Vou falar sobre estruturas hidráulicas, como que a gente configura as estruturas hidráulicas, né? Aí demais componentes que pertencem a uma modelagem urbana, como edifícios, muros, diques, etc. Vou falar também sobre estabilidade numérica, vou mostrar como mapear os resultados, uma revisão de projeto, né, como a gente olha para os volumes, questão de células que estão atrasando um pouco a simulação, como melhorar, etc. E algumas soluções de problemas que podem vir a aparecer. Então, seguindo aqui essa apresentação, né, a gente sempre diz, eu sempre digo também que o Flow2D ele é um modelo desenvolvido por engenheiros para engenheiros, né, é um modelo que já está aí há muito tempo no mercado, né, começou com o financiamento da FIMA, há 34 anos atrás, e hoje ele tem, então, os seus principais componentes, né, como a drenagem urbana, onde diversos distritos e cidades utilizam o Flow2D para controle de enchentes, também sobre inundações urbanas, né, que engloba aí descolamento de telhados, falha de paredes, muros, diques, etc. Ressacas de furacões, né, que é o storm surge aí que acontece nas áreas costeiras. Agências de gestão de águas costeiras são nossos clientes. Lençol freático, módulo, né, comissões estaduais e consultores privados também aí são boa parte dos nossos clientes. Barragem de rejeitos, né, com o nosso novo componente de fluxo bifásico que foi adicionado e são empresas e mineradores também consultores aí. Alguns dos destaques do Float, então, ele é um modelo de processos físicos, conserva o volume e gera relatórios sobre ele, né? Porque no modelo 2D, o modelo ele basicamente move o fluido na malha, né? Então, o volume ele tem que ser conservado para a gente conseguir ter uma boa resposta, né, da modelagem. Ele é um modelo hidrodinâmico e hidrológico e hidráulico combinado, né? Então ele faz todos os processos de chuva-vazão, chuva, abstração, infiltração, etc. Não exige condições de contorno e tem os seus passos de tempo variáveis, né? Significa que dependendo da dinâmica da simulação, ali ele pode ter uma redução no espaço de tempo para manter a estabilidade do modelo e onde está um escoamento mais tranquilo, vamos se dizer assim, a gente já consegue acelerar um pouco o modelo, né? Então aqui estão os componentes, né, desde a nossa rotina de ponte, obstrução de escoamento devido a edificações, abstração, infiltração, canais, fluidos hiperconcentrados como mudflow, corrida de detritos, etc, etc. Então é um modelo bem completo, né? Que a gente tem que realiza todos esses processos. Aí você pode estar se perguntando, né? É confiável? Sim, é confiável. O modelo já foi verificado e validado por diversas agências federais e locais, né? Também a gente tem um set muito grande de testes, né? Que eles realizam contra outros modelos ou até mesmo contra soluções analíticas, né? Mostrando que sempre traz resultados muito perto do que é o esperado.
Aqui eu trouxe também uma imagem de um projeto para vocês, né? Esse aqui é um projeto muito interessante, né? Que é o resultado do furacão Irma, lá na Flórida, né? Vocês podem ver aqui a variação da profundidade. E aqui a gente utilizou diversos sistemas de drenagem pluvial, canais, estruturas hidráulicas, obstrução de escoamento devido a edificações, e também algo bem interessante que o FluidD é capaz de simular, que é essa condição de contorno aqui de saída, que ela representa a maré, né? Então, conforme aumenta a maré, acaba entrando mais água para dentro do nosso domínio computacional, né? Então, para quem não é ainda muito familiarizado com o Flow2D, então, basicamente, esse que é o workflow do Flow2D, né? Então, a gente tem o Flow2D Plugin, o Hila, ele é uma ferramenta de pré-processamento, né, utilizado dentro do software QGIS, né, então a gente, todas as funcionalidades do QGIS, seja ela aí, shapefile, raster, tudo os pacotes que podem ser adicionados ao QGIS, como Saga, Grass, tudo isso nos auxilia aí para a gente conseguir organizar os dados, né, e aí, então, a gente exporta esses dados em formato ASCII ou em formato HTML5, né? ASCII seria os formatos de texto, e HTML5 é um formato um pouco mais moderno, mais eficiente, que tem uma compressibilidade melhor. Aí, então, alimenta a Float de Engine, então ele roda o modelo, assim que o modelo roda, ele vai gerar resultados ASCII e HTML5, né? Então, a gente pode utilizar tanto no MapCrafter como no Rasterizer para a gente mapear esses resultados, né? E diversos resultados, como profundidades máximas, como, por exemplo, velocidades, bem, ah, diversas variáveis podem ser mapeadas, né? E também a gente consegue utilizar o plugin para gerar resultados ali on the fly, né? Vamos dizer assim, ou até mesmo a criação de cenários, né? Um cenário base, e a gente tem um cenário de mudança climática, alguma coisa assim nesse sentido, falha numa casa de bombas, comparação entre diversos tempos de retorno, tudo pode ser criado dentro do Flow de Hilo, ou Flow de Plugin, né? Então aqui tem uma imagem, né, uma animação, na verdade, que mostra que isso aqui era para um tempo de retorno de 25 anos, né, que mostra o sistema de drenagem sendo cheio, né, a drenagem pluvial. Aqui a gente mostra que teve uma situação aqui em vermelho, onde a gente teve um extravasamento no pouso de visita. Aqui vocês podem ver, é uma comparação entre dois cenários, né, o cenário azul é um e o cenário vermelho é outro. Aqui, se eu não estou enganado, é um comprimento de falha de bomba nesse grid aqui. Aqui a gente tem as layers, aqui a gente tem o controlador temporal, né? Então a gente tem também aqui uma tabela, todos os nossos editores e todas as ferramentas e plugins que o QGIS disponibiliza aos seus usuários também podem ser utilizados aqui pelo plugin, né? Então aqui, falando em termos de Brasil, vocês podem ver que eu uso bastante o ENA Data Acquisition, né? Que é aquele plugin que automatiza a obtenção de resultados da ANA, né? Utilizo bastante. Aqui tem outros plugins também que eu utilizo muito nas minhas simulações, né? Então, seguindo aqui rapidamente, não quero prender muito tempo aqui na teoria do Flow2D, né? Como eu falei, ele é um modelo de conservação de volume finito, onde a velocidade e a vazão são calculadas em todas as 8 direções de fluxo para cada passo de tempo. Diferente de nossos concorrentes aí do mercado, o Flow2D ele utiliza um grid quadrado. A gente não consegue fazer uma mesh triangular ou hexagonal. E eu vejo hoje só vantagens nisso, porque facilita muito a criação do nosso domínio computacional, né, do nosso grid. A gente não precisa ficar colocando break lines ou qualquer coisa desse tipo, né? Porém, por mais que seja um grid retangular, o escoamento ele é ah, movido, né? Ele é compartilhado nas 8 direções, né? Então, basicamente, o grid é retangular, porém o escoamento acontece nas 8 direções, né? Agora, indo um pouquinho mais a fundo aqui no algoritmo do FluentD, ele utiliza a equação do momento de onda dinâmica completa, esquema de frequência central, método de Newton-Raphson para a gente encontrar as raízes da equação diferencial. Como eu falei anteriormente, o incremento e o decremento dos passos de tempo, né, baseado no número de Courant, porque ele é um modelo explícito, né, então a gente consegue ter esse controle melhor. E aí, para canal, ou planície, cada um deles tem, então, o critério de estabilidade próprio, né? Então, como que ele funciona, né? Assim, em cada passo de tempo, né? A gente calcula o fluxo através dos lados. Então, primeiro começa em cada grid,
e aí então em cada uma das direções aqui ele calcula o fluxo, né? Então as vazões são calculadas através das fronteiras do grid, então uma solução explícita. Então, se durante o cálculo de cada uma das direções aqui for excedido, aquele passo de tempo ele é excluído, baixa-se o passo de tempo e volta a calcular, então, ah, utilizando espaço de tempo menor. Então, aqui, alguns componentes, né, algumas formas que a gente consegue representar uma área urbana, né, já que o foco desse webinar aqui é modelagem urbana. Vocês podem ver aqui uma foto de uma inundação nos Estados Unidos, né? Então aqui vocês podem ver que a gente tem muros, né? Cerca das casas, né? A gente tem aqui edificações, né? As próprias casas, provavelmente um shopping aqui, ou algo do tipo. E é assim que o Plot ele representa, né? Essas áreas, né? Então aqui a gente tem uma uma edificação, né? Que restringe o escoamento, né? E essas linhas aqui laranjas são os muros, né, ou diques, ou barramentos que a gente pode representar, né? Essas outras linhas aqui são os canais, e não está mostrado nessa imagem, mas o sistema de drenagem pluvial também está ativo nesse projeto. Aí as variáveis espaciais, né, a gente tem a capacidade de executar uma chuva que varia tanto no tempo quanto no espaço, né? Então, por exemplo, aqui nesse projeto, essa região aqui precipita mais do que essa, e a gente consegue fazer essa replicagem da precipitação no nosso domínio computacional, né? Então, hoje a gente também consegue trabalhar com dados Next-RED e Era5Land, né? Que seria dados de reanálise, né? Que a gente consegue voltar aí no tempo por um bom período. E é um dado muito interessante, né? Principalmente para regiões onde não tem alguma estação pluviométrica, né? A gente consegue pegar esse dado de forma horária e replicar chuvas que já aconteceram no passado para ver como que o nosso sistema vai se comportar, né? Aí aqui então, eu acho bem interessante essa imagem aqui que mostra sobre como funciona o nosso Building on Rain, né? Que basicamente a gente, algumas vezes podem ver algumas simulações que aparece que tem precipitação numa área que está obstruída por edificação, né? E basicamente, quando a gente permite esse building on rain, acaba chovendo na edificação, porém, dentro da edificação acaba levando esse volume de água para a região mais baixa dentro desse telhado, né? E acaba contribuindo para a malha 2D, né? Então a gente não perde volume que que acaba caindo no telhado de casas ou edificações, né? A gente pode não ativar esse recurso se for o desejo do usuário, né? Mas aí isso acontece mais quando a gente tem provavelmente alguma inundação causada por extravasamento do leito de algum rio ou canal. Então aqui mais uma imagenzinha para vocês sobre obstruções devido a edificações, né? Então vocês podem ver nesse projeto aqui todos esses polígonos amarelos, eles são obstruções, né, devido a edificações. São muitos, né? Isso tem um papel muito importante em modelos urbanos, né? Acabar direcionando o fluxo, né? Então a gente tem que sempre olhar para isso quando a gente está olhando para uma área urbana, né? E como que o Flow2D ele entende isso? Existem os ARFs e os WARFs, né? O ARF é um fator de redução da área, né? Que ele reduz o volume de armazenamento da célula, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um grid, né? A célula 966 e eu tenho uma edificação aqui, né? Então, é esse arquivo arf.dat, né? Então, a gente tem aqui 496, que é basicamente o ID da célula, né? E a primeira linha aqui é o arf, né? Então, vocês podem ver que nessa célula aqui a gente tem uma redução de exatamente 25% do volume que seria armazenado nessa célula, né? E aí, então, quando a gente começa a olhar para os wharfs, né, que seria essas linhas aqui que representa uma direção, né? Então, por exemplo, a direção norte, a gente tem uma redução de 50% do fluxo nessa direção. No fluxo aqui, nordeste, desculpa, a gente tem uma redução de 100%, aí seria um. E aqui no fluxo ao leste, a gente tem uma redução também de 0,5, né, que seria 50%. E nas demais direções a gente não tem essa restrição do escoamento, né? Então é assim que o Float realiza a obstrução aqui de escoamento devido a edificações, né? Então aqui basicamente só botando números, né? Então se a gente tiver uma célula de 100 pés por 100 pés, né, que seria em torno de 30 metros,
A gente tem uma área total de 10 mil pés quadrados, a área que seria retirada, né, seria em torno de 2.500 pés, reduzindo para uma área, então, total útil de 7.500 pés. A questão, então, de muros, diques, barramentos, né, cercas de casas, né, também acabam direcionando o fluxo. Funciona da mesma forma que o wharf, né? Então, basicamente, se o fluido está vindo, vamos supor, dessa direção aqui de cima para baixo, ele é bloqueado nessas direções quando chegar aqui. Então, ele tende a escoar para alguns dos lados, né? Então, quando ele chega nessa célula, ele não consegue escoar na direção sudoeste, nem sul, nem sudeste, mas porém na direção oeste ele consegue escoar, então ele acabaria dando a volta aqui, né? Mesma coisa nesse sentido aqui. Aqui, porém, se o fluido viesse nessa direção aqui, leste a oeste, ele conseguiria entrar aqui porque não tem um barramento nessa direção aqui. Então, é basicamente assim que funciona, né? Para o exemplo anterior, né? Então, se tem ah, a gente está entrando no escoamento aqui, ele tem essa parcela reduzida e acaba somente saindo nessa direção aqui. Então, é assim que funciona o wharf, né? Isso é muito interessante por causa do rompimento de diques e barramentos, né? Por exemplo, aqui eu estou colocando que ele vai romper somente em direção norte e aí então vai se expandir nas duas direções leste-oeste, né? Ou eu poderia colocar que ele vai se romper somente na direção noroeste, né? Então é bem interessante isso. Tem uma dá uma certa diferença enquanto a gente está modelando o rompimento de barragens, né? A direção que a gente coloca para esse rompimento aqui, né? Então, mudando já um pouco sobre as estruturas hidráulicas, né, bueiros, pontes, etc., que são outras estruturas que têm papel crucial aí, né, no, na modelagem urbana, né? Vocês podem ver aqui, então, que a gente tem uma estrutura hidráulica, que seriam esses pontinhos brancos, seria o inlet e o outlet, né? A entrada e a saída da estrutura, e essa linha azul é a própria estrutura, né? Então, aqui vocês podem ver que a gente tem uma estrutura que conecta essa bacia de detenção com essa, né? Então, está conectado. Aqui a gente tem, por exemplo, ao lado de uma rodovia, a gente pode ter algum escoamento ali que ele é ligado por bueiros, né? Ou algumas estruturas hidráulicas, né? Então, dentro de uma cidade, de uma modelagem urbana, tem uma importância significativa esse tipo de estrutura, né? Então, aqui falando um pouquinho mais ainda sobre as estruturas hidráulicas, né? No Flow2D, então, ele consegue conectar dois elementos do canal, né? O canal, ele é 1D, então, por exemplo, uma ponte, né? Por exemplo, é uma estrutura hidráulica. Dois elementos para inundação, né? Como eu mostrei aqui para vocês, duas bacias de detenção. Para inundação e canal, né? E canal para inundação, né? Então, essas estruturas, elas são representadas por uma curva ou equação, ou uma curva ou tabela de nível vazão, equações de bueiro ou até mesmo a rotina de ponte, né? Esses elementos estruturais não precisam ser contínuos, né? Mas é assim que funciona a estrutura hidráulica no fluxo livre. E aí, então, falando um pouco do que é, ao meu ponto de vista, aqui um dos principais componentes para uma modelagem urbana, que é o próprio sistema de drenagem pluvial, né? No Flow2D, ele é integrado, isso significa que a gente, na parte superior, na parte da superfície, a gente tem a malha computacional 2D, né? E então, abaixo do chão ali, a gente tem o sistema 1D de drenagem, né? Então, e esses dois sistemas, eles são integrados, né? O que que significa isso? Que conforme chega a água numa célula, acaba entrando água no sistema de drenagem pluvial e propaga o pluvial. Se a pressão do sistema de drenagem pluvial for muito alta, a gente pode ter o fluxo reverso, que seria, ao invés da célula para o sistema de drenagem, do sistema de drenagem para a superfície, né, para o domínio computacional, para a malha 2D. E ele é totalmente integrado, né, com canais, com todo o sistema aqui. Vocês podem ver que a gente tem aqui canais, estruturas hidráulicas, tudo é integrado, né? Avançando então aqui, falando mais ainda sobre o sistema de drenagem pluvial, né? Ele foi baseado no Swim, né? Então, a nossa engine, ela é uma engine que aí é usada no mundo todo, a nossa engine
do sistema de drenagem pluvial, ela é utilizada no mundo todo, porém ela já foi completamente modificada para ela conseguir realizar essas integrações com a malha 2D, né? Então, o Flow 2D, a malha 2D acaba sendo um modelo host, né, que chama esse código do sistema de drenagem pluvial. Porém, ambos modelos compartilham os dados, né, essa entrada no sistema pluvial ou até mesmo saída, eles compartilham essas informações aí no passo-tempo que ele é controlado pelo Flow2D, né? Então, basicamente, o Flow2D calcula toda a hidrologia e hidráulica da superfície da malha 2D, e aí, então, a engine, né, do sistema de drenagem pluvial propaga o escoamento dentro dos condutos, né? E quais são as vantagens, né, que a gente tem no Flow2D integrado com o Swim, né? Então, basicamente, é um componente que ele é incorporado, então ele já faz parte ali totalmente interligado, não é um componente adicional, não roda um, depois roda outro, não, ele está integrado totalmente, né, por meio dos seus inlets. Existe o controle de entrada, né? Então a gente consegue ali colocar boca de lobo, a gente consegue colocar grelha, a gente consegue colocar um PV que falhou, tudo isso é integrado, né? Ele não é limitado pela capacidade, né? Então o que determina a entrada ou saída do sistema pluvial é a superfície de água e a pressão, né, que existe. E ainda a gente tem diversas melhorias e simplificações da rede do Swim para rodar de forma melhor juntamente com o Flow2D, né? E essa engine modificada, ela é, claro, fornecida juntamente com a instalação do Flow2D. Então, como eu venho falando, já foram feitas diversas melhorias e a gente já não considera mais ela como uma engine do Swim, devido a essas melhorias, né? A gente já melhorou aí em termos de precisão, detalhamento. ah, Hoje, então, para entrar no sistema, o fluido entrar no sistema de drenagem é uma função da carga hidráulica e das diferentes geometrias dos dispositivos de entrada. A gente tem essa troca, então, no fluxo, né, da boca de lobo com o sistema de drenagem. O fluxo de retorno ele é baseado na superfície da água e não na elevação da borda. A gente tem, então, esse fluxo que ele é controlado pelo tipo de inlet que a gente tem, né? Se é uma grelha, por exemplo, uma boca de lobo, melhoria nas condições de contorno de saída, né? Se sai para fora do grid ou acaba descarregando no próprio grid. A gente adicionou fatores de entupimento, né? O clogging factor, que consegue reduzir a entrada do inlet e, no geral, uma maior estabilidade e conservação de volume, né? A gente ainda retirou, né, a necessidade de atribuir subbacias e pluviômetros. A gente mantém uma consistência e compatibilidade com versões anteriores. Melhorou a estimativa de volume em tubulações verticais e horizontais, né, nos dando uma melhor conservação de volume mais aprimorada. A gente melhorou o cálculo de manhole pop-up, né, que seria o extravasamento de água em postos de visitas, né? Então acaba destampando, vamos dizer assim, o posto de visita, e aí aquilo ali acaba sendo permite, né, que o compartilhamento de água entre a superfície 2D e o sistema de drenagem, né? Então, basicamente, se a gente tem o posto de visita ali com uma tampa de ferro, a gente coloca uma surcharge depth, né? Então, se o sistema acaba passando aquele valor, a tampa se desloca e a água consegue sair do sistema pluvial e voltar também. A gente também fez algumas revisões do summary ponto alto, né, que aprimora o relatório de fluxo e retorno à superfície. E, como eu falei, corrigir os erros de conservação de volume do enchimento parcial de tubulações. Ainda falando um pouco do QGIS, né, a gente então tem diversas ferramentas para revisões que foram adicionadas ao plugin Hila, que agora em dezembro deve sair a versão 2.0, que ela está sensacional, está muito boa. Diversos componentes de revisão foram adicionados, né? Então, como cenários, que eu vou mostrar para vocês agora, no finalzinho, eu vou mostrar uma partezinha mais prática. Então, a gente tem aqui, por exemplo, consegue visualizar resultados de um outflow, consegue visualizar resultados de estruturas hidráulicas, a gente consegue ver a variação da profundidade do grid no decorrer do tempo, a vazão que passou numa seção transversal do canal, a gente consegue ver os máximos de água no canal baseado no fundo e nas margens esquerdas e direitas. Então, tudo isso está integrado no plugin para facilitar a vida dos nossos usuários, né? Então aqui eu trago também um outro exemplo, né, que agora é do Hurricane Ian, né, lá em Naples, na Flórida, novamente, né. Aqui eu só trago para mostrar para vocês.
o modelo, o resultado do modelo calibrado, né? Então, vocês podem ver que aqui a gente tem duas estações, né? Onde a gente teve o nível máximo, né? E o previsto. Então, aqui vocês podem ver que fica em torno de 0,15 pés de diferença do simulado do que foi medido em campo, né? Isso aí, então, é em torno de o quê? 5 centímetros, né? É pouquíssimo, pessoal. Então, mostra aí. Aqui a gente tem, então, menos de, dá para se dizer, 1 centímetro de diferença aqui nessa outra estação, né? Mostrando toda a capacidade que o FloatD tem dentro de um modelo calibrado, né? Aqui tem outras mostrando, né, que seria o eixo X aqui seria as máximas ah, marcadas pelo USGS e que seria as máximas previstas pelo FloatD, né? Vocês podem ver que é praticamente uma linha reta aqui e a variação ela é muito pequena, né, no modelo calibrado. Então, agora já movendo então para o que a gente precisa para criar um modelo urbano, né? Então, a gente, primeira coisa, é terminar a área do projeto, que é meio óbvio, né? Selecionar o tamanho do elemento da grade e estimar uma vazão de pico para a gente conseguir ter uma boa estimativa do tamanho do grid, né? Assim, para a área urbana, eu acredito que 5 metros seja bem suficiente, né? Porque a gente sempre tem que fazer esse balanço entre eficiência e qualidade do resultado, né? A gente pode fazer uma malha de 1 metro, meio metro, mas a gente não vai ter muito ganho em precisão do resultado quando comparado a uma de 5 metros. Porém, vai ser muito mais demorado para rodar o modelo, né? Então a gente tem que sempre fazer esse balanço entre precisão dos dados, resultados desejados e a velocidade do modelo e a edição de dados, né? Então, se a gente trabalha com células extremamente pequenas, todo o processamento vai ser muito difícil, né? E a gente não vai ganhar praticamente nada em precisão dos dados, né? Então, aqui, nesse exemplo que eu vou trazer hoje aqui para mostrar para vocês, e no treinamento lá no SBRH, eu utilizei a malha de 5 metros, então 50 mil células acaba rodando em poucos minutos aí o modelo. Então, a gente dá uma dica para os usuários, né, que quando a gente quer selecionar o tamanho do grid, a vazão de pico sobre a área do grid tem que ser menor que 1 metro cúbico por metro quadrado para o modelo rodar de forma mais rápida. Se for maior que isso, o modelo acaba rodando de uma forma mais lenta. Porém, não é nada assim demais, né? Mas é um bom início aí para a gente conseguir estimar a o tamanho da célula, né? Então, aqui também tem outras informações que a gente gosta de dar, mas também depende muito da máquina que o usuário está utilizando, né? Mas aí, para células entre 1.000 e 250 mil, aí a gente vai ter uma simulação em que roda em minutos, né? Quando a gente já está falando aí de 250 mil a 1 milhão, já vai demorar algumas horas para rodar o modelo. Entre 1 milhão e 2 milhões, de 4 a 10 horas, e mais que 2 milhões aí, mais que 10 horas, né? Mas, claro, conforme aí o avanço computacional vai acontecendo, pode cair um pouquinho aí, né? Mas a gente já viu aí modelos aí de 6 milhões, 10 milhões de células aí, demora em torno de uma noite, talvez 2 dias até para rodar, né? Então, depois que o grid está selecionado, a gente então tem que amostrar a elevação, né, e a rugosidade, né? Vou mostrar para vocês ali no projeto, aqui bem interessante, aqui vocês podem ver que aqui a área é mais alta e acaba drenando para o rio Guaíba, e aí aqui a gente tem alguns dados de rugosidade. Também é mostrar a infiltração, né? Eu estou utilizando o SCS, que para mim, numa área urbana, faz mais sentido utilizar o SCS do que utilizar Greenhampton ou Horton, né? E aí também dados de precipitação, né? Então, eu estou utilizando os dados reais aqui dos tempos de retorno de Porto Alegre. Poderia ter colocado uma chuva de um dia aqui, utilizando dados do Era 5 por dia, mas nesse exemplo estou utilizando os dados aqui dos tempos de retorno de Porto Alegre com as equações CDF de Porto Alegre, né? Então, além desses dados aí, a gente pode adicionar, então, estruturas hidráulicas, canais, sistema de drenagem, opção de modificações, diques, muros, etc. No treinamento, a única coisa que eu não vou mostrar vai ser canais, porque eu acho que ele demora um pouquinho para aprender aqui. Eu acho mais interessante do modelo urbano, do tipo de Porto Alegre, eu gastar mais tempo com vocês falando sobre o sistema de drenagem e obstrução por edificações, diques e muros, né? Então, por fim, junto com a licença, né, no FloatD, só o que vem para vocês todos os nossos manuais, tutoriais, aulas, né, esses webinars gratuitos aí que acontecem praticamente toda semana, né, mas a gente vai passar para 2 vezes por mês, se eu não estou enganado. Projetos de exemplo que já foram feitos por nós ou por nossos clientes, que pode ser utilizado como uma base aí para começar o seu projeto. Toda a ajuda do QGIS e software correlatos,
Essas apresentações de PowerPoint, boa parte delas são compartilhadas com nossos usuários. Todo o suporte técnico a gente dá em e-mail, telefone ou videoconferência. Esse suporte técnico acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. E além disso, a gente oferece um serviço de consultoria e supervisão técnica de projetos. Então, a apresentação que eu tinha para hoje seria isso. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do projeto aqui, né? Deixa eu só desmarcar todas as layers aqui. Deixa eu limpar aqui tudo. Então, vou dar um zoom. Então, esse aqui seria o projeto, né, pessoal? Como eu falei para vocês, a gente tem um grid aqui de 5 metros, né? 50 mil células, então aqui a gente já tem a elevação, o número de Mene, fica tudo aqui à mostra, né? Vocês podem ver que aqui uma rua aqui é representada por em torno de 3 células, eu acho bem suficiente isso aqui. Aí então a gente tem dentro do grid aqui, a gente tem dados de elevação e de rugosidade, né? Que a gente adicionou então nessa versão 2.0, a gente adicionou o render, né? Que o que acontece? Que se eu tivesse que alterar usar infiltração, elevação, rugosidade, todas elas como polígonos, isso acabaria demorando demais para renderizar. O que diz quando a gente está falando aí de projetos de 1 milhão de células, 5 milhões, 10 milhões, né? Então, o render é uma forma bem prática da gente conseguir ver dados aqui de elevação e também ver dados de mailings, né? Então, como eu falei para vocês, a gente também adicionou dados de infiltração, né? Seria o CN, né? Para o SS, né? A gente tem também como métodos de infiltração no FlowToD para áreas mais verdes, vamos dizer assim, o Greenapp e o Horton também. A gente consegue ver, inclusive, suas variáveis específicas aqui do espaço, né? Então, no caso, SS é somente o curve number, né? Somente o CN. Mas no Greenapp a gente consegue ver condutividade hidráulica, profundidade do solo, etc, etc. E no Horton, a gente consegue ver o coeficiente NK, a taxa de filtração inicial e final, né? Consegue ver tudo isso 2D aqui de uma forma bem rápida, tá? Vou começar a falar para vocês, então, sobre as condições de contorno que eu utilizei nesse modelo aqui. É uma condição de contorno que eu não costumo utilizar, que é essa condição de contorno que ela considera toda a borda do domínio computacional como uma condição de contorno de saída, né? Então, aqui a gente tem nesse grupo a layer do usuário, aqui é o que o usuário coloca, e a gente esquematiza isso, que é a forma que o Float entende, aí vira schematic layers, né? Então, vocês podem ver que é uma linha que foi adicionada em todas as células aqui da borda, e quando ela está esquematizada, a célula fica nessa cor azul aqui, né? Então, basicamente, o que que essa condição de contorno faz? Essa condição de contorno de saída. Ela pega esse grid aqui, por exemplo, desculpa, esse grid aqui, e todos os grids que não tem condição de contorno, ele deixa deixa ela com uma elevação menor, que se eu não estou enganado é 0,1 metros mais baixo, né? Então, toda água que está aqui acaba drenando para cá, né? Canais, eu não tenho canais adicionados. Sobre as areas aqui, então, que seriam nossos ARFs e WARFs, né? Basicamente, eu vou dar um Ctrl A aqui para vocês conseguirem ver. Isso aqui são dados que eu obtive do OpenOSM. Dei uma manipuladinha neles aqui para cobrir toda a quadra, né? Que às vezes eles vêm com algumas falhazinhas ali, mas nada demais. Basicamente, estão todas as edificações aqui, vocês podem ver que elas estão como block areas, né? E aí, quando a gente esquematiza as blocker areas, as ARFs, elas acabam virando isto, né? Que fica mais interessante de mostrar aqui para vocês, né? Por exemplo, vocês podem ver que tem uma certa simbologia aqui. Quanto mais fraco esse valor, mostra a porcentagem de área reduzida. Se é um, fica esse amarelo aqui, né? Quanto mais fraco, mais transparente. Mesma coisa aqui para o ARF, né? Então aqui está totalmente bloqueada essa célula, nessa direção também, nessa direção também, nessa direção também. Aqui, como está um pouquinho mais transparente, quer dizer que não está totalmente bloqueada essa direção aqui. Então, está só reduzido o escoamento, né, entre essas duas células de direção norte e sul. Sul dessa e norte dessa, né? Aí, então, a gente tem o sistema de drenagem, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, utilizando essa ferramenta, a gente pode clicar aqui, colocar como Start Node e End Node. A gente abre o editor aqui e podemos ver o profile, né? No caso, ele não tinha muitas células, né? Muitas junctions. Posso selecionar aqui, por exemplo, e aqui. Aí vocês podem, botei 2 vezes.
Vocês podem ver, né? Então, eu já estou numa pasta aqui, então vocês podem ver a variação aqui do nível máximo da superfície de água nessa célula aqui, né? Ficou um pouquinho acima, né? Se passasse de 0,5, que foi o que eu considerei como o máximo para extravasar, ficaria marcado em vermelho, né? Que seria um dos produtos que extravasou, né? Então, assim, a gente consegue ver todos os resultados, podemos ver os atributos também de uma junction, por exemplo, todos estão aqui. Então, é assim que a gente vê o sistema de drenagem. Floodplain não tem nada, estruturas hidráulicas faz parte do treinamento, mas nesse modelo que eu estou mostrando aqui, não tem nenhuma estruturas hidráulicas. A gente tem as leves, né, que aqui, como é do usuário, é basicamente uma linha, né, que representa o muro da Mauá, né. Vou mostrar para vocês aqui, se eu clicar nesse plugin, que seria um plugin do Street View, clicar aqui, ele vai abrir direto aqui para vocês o Street View, ó, que é esse muro aqui, que ele é um sistema de proteção da cidade, para quem não conhece. Quando a gente esquematiza as leves, então elas viram esse bloqueio, né? Então, no caso, se o escoamento vem dessa direção aqui, ele está bloqueado a norte, noroeste, nordeste e oeste. Opa, norte, nordeste, noroeste e oeste, né? Mesma coisa nesse sentido aqui. Infiltrações, resto não tem mais. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês, pessoal, sobre o nosso ferramenta de cenários aqui, que é muito interessante, né? Então, eu vou selecionar aqui um cenário base com um tempo de retorno de 50 anos e aqui um cenário de falha de bomba, né? Já vou explicar para vocês. Vou selecionar como time dependent e vou salvar esse arquivo chamado process. O que acontece? Por que tem que ser feito esse processo para a gente visualizar os resultados, né? O Float dele ele gera arquivos ASCII, né? E os arquivos ASCII, quando a gente trabalha com milhões de células, eles acabam ficando muito lento de buscar esses resultados, né? Então a gente converte para esse arquivo HDF5, que é um arquivo que ele é muito mais rápido e de uma forma bem organizada esses resultados para ficar muito rápido para o usuário conseguir visualizar isso. Então por isso que a gente faz esse processo. Ele processa um processo realmente rápido. Se o nosso projeto for realmente muito grande, muitas horas, pode ser que demore um pouquinho, mas nada assim demais, né? Então aqui o nosso cenário 1 seria o cenário base e o cenário 2 seria o cenário com a falha de bomba, né? Então eu vou clicar em OK. E aqui no sistema de drenagem, pessoal, aqui em Porto Alegre, tem duas casas de bombas, né? Que seriam essas duas casas de bomba que eu estou simulando. Essa aqui seria a 18 e essa aqui eu acho que é a 17. Então, eu estou simulando um sistema de falha dessas bombas, né? Então, o cenário base seria com essas bombas funcionando a pleno vapor, e o cenário alternativo seria o cenário de falha de bomba, né? Então, eu quero verificar no grid qual seria o impacto, né, da falha de bomba, né? Então, a gente usa o Results Tool aqui, seleciona o grid, e aí, então, eu posso ver nesse grid aqui, a gente vai ter essa variação. A bomba começa a falhar em torno de 3 horas aqui. Vocês podem ver que dá uma variação aqui de 0,12 metros, né? Algo assim, para quase meio metro, né, de diferença com essa falha de bomba aí no grid, né? E aqui na outra, vamos dar uma olhada na outra bomba aqui, é bem próximo o resultado. Aqui praticamente, né, não tem valor aqui, 0,5 centímetros de água, é muito pouco, né? Mas pode ir até em torno de 0,25 aqui, né? Meio metro, meio metro não, 0,25 centímetros, 0,25 metros. A gente consegue ver esses resultados aí também no sistema de drenagem aqui, né? Por exemplo, vamos ver nesse conduto aqui, por exemplo, esse aqui. Então aqui a gente tem o flow, né? Muito próximo, os dois vão ver em termos de profundidade. Não variou muito porque logo o conduto ficou completamente cheio de água, né? Vamos ver uma junction aqui, por exemplo, então. Uma junction. Então, a gente tem o total inflow over depth. Ó, vocês podem ver que ela já ficou, essa boca de lobo aqui, provavelmente. E cinco é o código que eu coloquei como posto de visita, né? Vocês podem ver que, na teoria, acredito que falhou esse posto de visita aqui. Aí a gente pode utilizar o animador, né? Por exemplo, vou pegar aqui e vou selecionar daqui até aqui e vou colocar como, primeiro para plotar. Plotar, vocês podem ver que falhou, ó.
De fato, falhou todos os postos de visita aqui, ó. E sim que é posto de visita. Todos eles tiveram essa tampa deslocada nesse exemplo que eu criei. Importante ressaltar aqui que o layout do sistema, ele é o layout que está disponível pela Prefeitura de Porto Alegre, porém as profundidades que tem no dado que vem da Prefeitura de Porto Alegre, eu alterei ela para não representar fidedignamente aqui, porque não é o intuito desse treinamento. Ah, e a gente pode também animar o perfil aqui, né? Fazer que estava na outra. Ops. Estava na outra tela. Para animar, a gente utiliza o próprio controlador temporal do QGIS, né? Fecha aqui, então a gente só pode avançar aqui, vocês estão vendo, ó. Opa, total, aqui é 0,6 horas, né? Que é no passo de tempo. Vocês podem ver que tá subindo. Não, na verdade é 6 minutos. Não é 0,6 horas, 6 minutos. Isso aqui. Vocês podem ver que tá subindo, ó. O sistema de drenagem. E aqui, então, falhou. Em algum ponto ele falha aqui. Aqui que mais resultado eu posso mostrar para vocês, pessoal? Ah, basicamente seria isso que eu queria apresentar hoje. Então, todo o desenvolvimento deste projeto, desde da criação do grid, o porquê eu escolhi 5 metros, a amostragem, né, dados de elevação, dados de rugosidade, dados de infiltração, o dados de edificações, como eu calculei isso, como eu trabalhei com o sistema de drenagem, como eu importei esse sistema, seja ele no shapefile, né, que é o dado usualmente proveniente aí de bancos de dados, né, como é que eu transformei esse shapefile no formato que o Float entende. Também mostrei como importar o arquivo .inp, né, que é o arquivo do Swim, mostrei também isso. Aí criei esses dois cenários de falha de bomba, que foi algo que realmente aconteceu ano passado aqui em Porto Alegre, onde algumas casas de bombas não funcionaram ou falharam durante a operação. Simulei esse caso real, né? Também simulei caso, vou simular no treinamento, né? Caso de entupimento das bocas de lobo e das grelhas, né? E a gente consegue ver o impacto disso na simulação, né? Que acontece muito em áreas de inundação, né? Questão de lixo, muito galho também. Cheguei a pensar em fazer uma situação onde tem perda de capacidade de hidráulica, os condutos devido a sedimentos no fundo, mas esse eu acabei não fazendo, porém posso fazer no treinamento futuro, aí se for de interesse do todo mundo. E por fim também adicionei um cenário de mitigação, onde eu adiciono cisternas em todas as casas aí para a gente ver o quanto que a utilização, obrigatoriedade de alguma medida de desenvolvimento de baixo impacto, como cisternas, podem causar em situações de alagamento e inundações de cidades, né? Então, basicamente, pessoal, o que eu tinha para apresentar hoje seria isso. Se tiverem interesse no curso, então, mais uma vez reitero o mini curso que vai acontecer no 26º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. A gente vai estar lá para conversar. E seria isso então, pessoal. Forte abraço a todos. Esse vídeo vai ser carregado no YouTube aí nos próximos dias ou horas, então. Muito obrigado.